Olá amigos, tudo bom? Vamos criar uma rotina de fazer esses vídeos informativos para vocês. Então estamos planejando aqui, organizando para que ele seja lançado toda quinta-feira por volta de meio-dia. Então vamos esperar até o próximo aí. Grande abraço para vocês. Amigos, mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo informativo, mantendo essa linha de informações para promoção de saúde. Muitas pessoas me pediram para fazer sobre colesterol. É um tema muito polêmico no meio médico, porque tem médicos que não entendem um pouco de colesterol, mas no entanto tem ele como algo tenebroso. Começando, o colesterol, na verdade, ele é um álcool de cadeia longa de carbonos. Lembrando que eu sou químico, né, e tem um pouco dessa informação. Ele é chamado de esteroide também. O colesterol, há mais ou menos 2 anos, lá nos Estados Unidos, saiu de foco como um problema para a saúde. Apesar que, ainda que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem ainda o colesterol como foco, e muitos cardiologistas trabalham querendo usar o colesterol abaixo de 150 mg por decilitro, né? Mas o que realmente é o colesterol? Qual a importância dele para a gente? O colesterol é tão importante para nosso corpo que 85% dele ele é produzido pelo nosso corpo. 15% só que é da dieta. Isso eu conto porque tem gente que tem medo de comer ovo pensando que vai aumentar colesterol. Mesmo porque o colesterol é proveniente não da gordura que a gente come, mas sim do carboidrato, principalmente os simples que nós comemos, como pão, bolo, biscoito, açúcares em geral. Mas o colesterol, ele é importante para a gente. Você tem ideia? Todos os nossos hormônios esteroides, progesterona, testosterona, DEA, pregnenolona, todos eles, se a gente pegar o painel hormonal, eu tenho o colesterol como fonte principal para fazer os hormônios. Todo mundo fala hoje sobre a vitamina D, sabe que é importante, que melhora a imunidade e tal. A maioria das pessoas não sabem que a vitamina D é um hormônio, não é uma vitamina, e também é esteroide, ou seja, ela precisa do colesterol para ser formada. Então o colesterol é importante também para fazer vitamina D. Bile, que é um produto que nós produzimos e deixamos na vesícula para ajudar na digestão, que na verdade faz a emulsificação de gordura quando nós comemos, e gordura é importante. Nós temos 2 fontes de energia para o nosso corpo, que é o carboidrato e a gordura. A gordura é uma fonte de energia. Quando eu falo em gordura, tem várias classificações, mas não vou entrar muito nessa área, falar sobre gordura em geral. Então eu preciso emulsificar ela para fazer a digestão, senão eu não faço a digestão da gordura. Preciso de bile, e bile precisa de colesterol. Se eu não tiver colesterol, eu não faço bile. Então, para vocês terem ideia, né, como o colesterol acaba sendo importante no nosso corpo. Sabemos que todas as células precisam de membrana. Membrana é bilipídica. E para fazer, precisa do colesterol. Então, o colesterol é algo importantíssimo. A gente vê ele como algo que vai causar mal à nossa saúde, mas ele é importante. Claro que eu não posso ter colesterol muito alto. Tem gente que tem colesterol alto por questões genéticas, bate 300, 350 e tal. Mas existem valores que são aceitáveis, valores na verdade que a gente precisa como base. Se o homem tiver um colesterol abaixo de 150, dificilmente ele produz testosterona, e que é importante para o homem. O homem que tem testosterona abaixo, ele entra no que a gente chama de andropausa e começa a ter suas consequências dessa testosterona baixa, que é outro assunto que a gente não vai entrar aqui. Vou falar sobre colesterol só. Então, o colesterol, o grande medo da classe médica e de boa parte das pessoas é que ela faça problemas cardiovasculares, né, como placa de arteroma. O que faz isso, na verdade, é o LDL.
O HDL também pode fazer, mas a maioria das vezes é o LDL, chama de LDL oxidado, né? Na verdade são células que são oxidadas e acabam fazendo as placas de ateroma, diminuindo o volume, o espaço, o diâmetro de um vaso, e isso possibilitando então a ter problemas cardiovasculares, como infarto ou AVC ou coisa assim parecida, né? Quando eu vou fazer uma avaliação da parte lipídica, eu lembrei aqui de um colega médico cardiologista que uma vez me perguntou que ele viu um texto meu sobre colesterol e veio me perguntar para mim, velho, confio muito em você, acredito muito em você, mas eu queria saber como é que você trata de lipidemia. Aí eu fui comentar com ele sobre outros exames, que ficam preocupados muito com o colesterol. Aí usa a estatina para baixar o colesterol, que baixa. A estatina é um medicamento fortíssimo, mas quando você usa a estatina, você bloqueia uma enzima chamada HMG, coenzima A redutase. Essa enzima, ela trabalha dentro do fígado para produzir colesterol, lipídios em geral, e usa o carboidrato para isso, né? Mas quando você bloqueia essa enzima com a estatina, seja lá simvastatina, rovastatina, as estatinas em geral, você também bloqueia um ciclo chamado de ubiquinona, isso é bioquímica, que é a produção de coenzima Q10, que é uma proteína importante para o nosso corpo, nas mitocôndrias. Tem gente que deve ser energético por causa dessa enzima, dessa proteína que é a coenzima Q10. A gente tem duas vias de montar ela, uma via tireoide e outra via hepática, que é a ubiquinona. Mas quando você bloqueia, você começa a ter a consequência dela. É tanto que na bula das estatinas você pode encontrar lá dores articulares, dores musculares, até mesmo transtorno psiquiátrico. Então a estatina ela é bem interessante porque ela realmente bloqueia a produção dos lipídios, mas também vai bloquear essa enzima. Ela é uma excelente anti-inflamatória, então ela realmente dificulta a formação de placas lá. Então não quero dizer que seja proibido de usar ou você tem que parar. Eu não sou radical nesse sentido. Eu acho que tudo é equilíbrio, a gente tem que trabalhar em cima de equilíbrio. Mas quando eu vou pensar na parte lipídica ou deslipidemia para tratar, a dieta é o mais importante, ajustar, ter orientação sobre o que comer, deixar de comer é mais importante. Mas na avaliação, eu não peso muito a mão sobre o colesterol. Eu vou olhar outras coisas. Você tem ideia, o LDL, como eu falei, é importante. Muita gente não sabe que existem 14 tipos de LDL. O Brasil não mensura LDL, ele faz um cálculo. Eu já peguei paciente com triglicérides altíssimo e eles usam triglicérides como referência. Aí no lugar do LDL aparece lá LDL impossível de calcular. Agora pense aí você. LDL é importante para eu ver justamente se vai fazer placa ou não. Para mim seria a parte lipídica mais importante e nós não medimos, nós calculamos. E se tiver alto triglicérides eu perco a referência. Então eu tenho que criar outras estratégias para avaliar essa questão lipídica. Então eu acabo usando outros caminhos. Na verdade eu faço um aparato, eu não só olho um valor. Aí vai olhar o que a gente chama de apoproteína 1, apoproteína B, a gente pega essa relação. A apoproteína, na verdade, são proteínas que carregam tanto a proteína 1, ela carrega HDL, e a apoproteína B, eu carrego o LDL. Essa relação, se estiver acima de 0,9, eu considero que você esteja fazendo um LDL pequeno, que são as moléculas pequenas, essas duas que são ruins, e que podem fazer placa. Então eu tenho que trabalhar para corrigir isso, né? Tem a lipoproteína A, eu pego a relação triglicérides e HDL para avaliar. Eu vou para outros caminhos para avaliar. É interessante também ressaltar que a gente fala muito sobre o colesterol bom, HDL, o colesterol ruim, o LDL. Mas é importante, na verdade, você entender como funciona. O LDL é o colesterol, o lipídio, que vai levar produto do fígado para a periferia, para o vaso. O HDL é o que vai trazer do vaso para o fígado de novo, para que seja metabolizado. É mais ou menos assim. O HDL, que todo mundo acha que é o colesterol bom, se ele tiver alto demais, ele pode ser ruim também. Eu já peguei paciente com HDL de 80.
Tem gente que acha isso maravilhoso e não é. Ele pode ser oxidado também, fazer placas também. Então a gente precisa de equilíbrio. Ah, o LDL é ruim. Não, ele tem a função dele. Eu preciso saber qual tipo de LDL que eu venho fazendo, venho formando. Então eu preciso tomar cuidado com isso. O que eu quero deixar aqui é que o colesterol total, ele não é esse bicho de 7 cabeças como muita gente pensa. E para eu organizar, eu preciso, na verdade, organizar meu estilo de vida e minha dieta. Essa é a informação que eu quero deixar para vocês. Grande abraço, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima quinta, amigos.